E aí, pessoal, professor Ricardo Tavares, de novo aqui, mais uma vez. Olha o cenário, você já deve ter percebido, vou parar de falar. Olha só, estamos na Semana da Pátria. Esse videozinho aqui é o que a gente chama de derradeiro, porque eu já fiz um outro vídeo, está aqui, depois acesse o canal e assista, que é o vídeo sobre o 7 de setembro, sobre o grito da independência, falando sobre dando ênfase ao 7 de setembro, mas sobretudo falando desse processo maior da independência. E aí ficou faltando falar da chegada da família real ao Brasil. Então o tema desse vídeo de hoje é a chegada da família real no Brasil. A chegada, a vinda da família real ao Brasil. Esse é o tema desse vídeo de hoje. Lembrando que aqui nós temos dois videozinhos falando sobre isso, o 7 de setembro e a chegada da família real no Brasil, mas no meu TikTok, siga lá, vai lá pro meu TikTok, tem vídeos menores falando sobre o dia do fico, sobre outros temas relacionados a esse grande processo da nossa independência, certo? Então vamos que vamos. Aqui eu vou especificar, nós vamos fazer o que a gente faz na história, que é o recorte histórico. O que é o recorte histórico? O nome já fala. Nós estamos falando no vídeo passado sobre o 7 de setembro e nós falamos sobre o processo de independência. E lá nós descobrimos uma coisa, que a independência do Brasil não é só o 7 de setembro. Vou falar de novo. Independência do Brasil não é só o 7 de setembro. São vários fatores que nós falamos no vídeo passado. Acompanha lá. E aí, uma das coisas que está dentro do processo da independência do Brasil, que vem lá atrás das invasões napoleônicas, que vai culminar a vinda da família real para o Brasil, tem vários fatores históricos para a gente falar. Mas aqui é um recorte histórico, esse vídeo vai falar só dessa vinda. Por quê? Porque eu falei no vídeo passado que uma das coisas principais, uma das coisas mais importantes para o processo de independência do Brasil é a vinda, é a fuga, é a chegada da família real para o Brasil. Presta atenção nisso. Não tem como falar de independência do Brasil sem falar da chegada da família real ao Brasil. Então vamos que vamos. Olha só, primeira coisa que eu queria falar, eu vou colocar aqui um mapa bem feio, mas só para vocês saberem do detalhe. Olha o mapa da Europa, olha o mapa da Europa, certo? Não se estude história sem dar uma olhada de vez em quando, ou quase sempre, em mapas. Eu vou repetir, não se estuda história sem saber um pouquinho de mapas. A geografia é muito importante. Então agora que vocês se situaram no mapa da Europa, vamos que vamos? Então olha só, lá no século XIV vai existir uma aliança histórica forte entre o reino de Portugal e o reino da Inglaterra. O reino de Portugal e o reino da Inglaterra, uma aliança grande, que vai surgir lá por conta das cruzadas, né? Só que aí, essa aliança vai se permanecer, só que vai surgir uma grande força ali na Europa Central, que é a França de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte pensava não só em invasão, estava ligado também nas questões econômicas, certo? E aí, quem era o grande adversário do Napoleão Bonaparte? A Inglaterra, o Império Britânico, os ingleses. E aí, os franceses, para tentar acabar com o comércio da Europa com os ingleses. Peraí, para uma coisa. Vocês estudaram o mapa? Vocês viram o mapa que eu mostrei aí? Vocês perceberam que o Reino Unido fica numa ilha? Perceberam isso? Então tem um pequeno desligamento. Perceberam isso? Com a massa de terra que é o continente europeu. É importante entender o mapa para perceber isso. E aí, Napoleão Bonaparte vai fazer uma estratégia. Como ele vai fazer para bloquear esse comércio com os ingleses? Ele vai criar, presta atenção, vai escrever aqui, o bloqueio continental. O bloqueio continental. Isso cai demais nos vestibulares. O bloqueio continental vai ter uma linha? Não, gente. Vai ser uma linha militar que vai bloquear a travessia de comércio, vai bloquear o comércio entre a Europa, pedaço da grande Europa, da massa Europa, com os ingleses. E vai fazer com que os ingleses vai perder um pouco a ligação com algumas regiões ali da Europa. Isso vai fortalecer essa aliança
com Portugal, porque os ingleses vai perder um pouco com o bloqueio continental feito pelo Napoleão, e aí ele vai aproximar mais dos portugueses, da coroa de Portugal. E aí o Napoleão vai falar, peraí, esse trem tá errado. E aí eles vão também, além de ficar grilados com os ingleses, vai grilar com Portugal. Então aí nós temos duas questões. O Napoleão Bonaparte, além de estar grilado com Portugal por conta dessa aproximação mais intensa com os ingleses, a partir do bloqueio continental, ele vai também ter uma vontade, estratégia territorial. Então ele vai partir para invadir Portugal. Só que tem um problema. Para invadir Portugal, tem que passar primeiro pela Espanha. Olhou o mapa? Olharam o mapa? Então ele vai... É a famosa não, mas é aquelas disputas da Península Ibérica. Sabe o que é Península Ibérica? Pesquisa geografia, olha o mapa. E aí, gente, o que vai acontecer? Ele vai começar a invadir a Espanha. Ocupar alguns territórios ali da Espanha para se preparar para invadir Portugal. E aí ele vai fazer o famoso Acordo de Fontainebleau. Acordo de Fontainebleau. Um nome difícil de escrever, né? Acordo de Fontainebleau. Que é um acordo ali meio complicado, é importante estudar sobre isso, que eu já vi essa questão cair na prova. E esse Acordo de Fontainebleau vai fazer com que eles aproximam dos espanhóis invadindo, né, gente? Invadindo. Para adentrar o território dos portugueses. E aí tem um dado muito interessante. Eu já falei isso aqui no vídeo passado, não sei se vocês viram, claro que sim, que naquele momento, século XIX, século XVIII, século XVII, havia um símbolo para dominar um país, um território. Você tinha que matar o líder, matar o rei ou a rainha. Então, a família real portuguesa se sentiu ameaçada. Ora, eles já tinham invadido eles já estavam invadindo pedaços de terras ali do território português. Então, a família real falou assim, nós temos que sair daqui. É a chamada transferência da corte portuguesa. Peraí, transferência da corte? Sim. E aí o Dom João VI, com a sua mãe, a rainha louca, depois eu vou contar sobre isso, vai propor, pensar a transferência da capital de Portugal para a colônia Brasil. Opa! Eu vou repetir, a transferência. Eles iam sair de Portugal e ir para a colônia Brasil. Olha só, isso é uma coisa grande que aconteceu naquele momento. Aliás, é uma coisa histórica. A família real, o rei, toda a corte portuguesa ia para uma colônia. Isso é uma coisa raríssima na história. Então olha só o tanto que é grande isso. E isso vai fazer... Os portugueses vai ter que aproximar da Inglaterra mais ainda, porque eram os grandes aliados antigos dele. Os ingleses tinham interesse nisso, porque os ingleses vão falar, peraí, nós vamos ajudar vocês a fazer essa travessia do Atlântico para a sua colônia, Brasil, lá na América. Mas nós vamos também fazer alguns pequenos pedidos, que era a ideia do Pacto Colonial. Lembra do Pacto Colonial? Aquele que falava que os portugueses, que o Brasil, colônia, só poderia comercializar com os portugueses, seus donos. Lembra? Pois é, os ingleses começaram a falar, não, nós vamos querer poder comercializar também com a colônia Brasil. E aí começava, a partir daquele momento, uma aproximação do Brasil, mesmo colônia, com os ingleses. Olha só o tanto que a história é dinâmica e uma coisa vai ligando a outra. Presta atenção nisso. A gente se aprende história fazendo ligações. Então vamos que vamos. E aí? Lembrando, gente, que essa ideia de fazer a transferência da corte lá de Portugal para a colônia Brasil, já existia algumas reflexões. Tinha um cara chamado Padre Vieira, pesquisa sobre ele, lá de Portugal, que falava, não, seria mais interessante para nossa aproximação com Angola. Olha o mapa, gente, pesquisa o mapa, agora aí é o mapa mundi, né? É mais próximo, a colônia Brasil para os portugueses ficaria mais próximo às rotas para o continente africano. Então havia uma ideia de uma estratégia melhor. Então essa ideia de transferência da corte já existia. Só que isso só vai acontecer por conta das ameaças do Império Napoleônico, que vai fazer... E aí, gente, há um debate muito importante que vocês, por hora, não precisam se preocupar. Vocês só têm que saber. Porque há um debate rolando sobre a pergunta que vai ser feita. Vocês vão ter que fazer, claro, mas não é tão importante para o vestibular nesse momento. O que devemos chamar?
de fuga da família real ou de uma estratégia de mudar a corte. Então isso aí é uma reflexão histórica, é um debate histórico que é importante ser feito, porque é de fato uma dúvida grande, né, do processo histórico. E aí a família real, com a ajuda dos ingleses, vai fazer a vinda em 1808 para cá. A vinda da família real para o Brasil. E eles vão chegar no... Pensar, vamos para Salvador? Vamos para o Rio de Janeiro, a capital da colônia. E aí, gente, vai ter um grande detalhe. A capital da colônia, Rio de Janeiro, vai se transformar na capital do Império Português. Peraí, eu não estou entendendo. A capital do Império Português, no século XIX, vai ser o Rio de Janeiro? É, a capital do Império Português no século XIX, em 1808, vai ser o Rio de Janeiro. Ué, por quê? Por quê? Gente, o rei está aqui. A corte vai estar aqui. Imagina isso, gente. Em 1808, aquela quantidade de navios, mais de 30 chegando aqui, com a ajuda, claro, da frota naval inglesa. Por quê? Porque os caras tinham medo do Napoleão, né? Então vai chegar essa galera aqui, imagina a quantidade de gente que vai chegar. Eles vão trazer o tesouro, o dinheiro português, tudo vem junto dessa grande transação marítima. Vai demorar alguns meses, vai ser uma loucura. Tem muitos históricos, muitos escritos sobre essa viagem, que é sensacional, é importante pesquisar depois. Mas o que importa é saber que eles vieram para cá. Quando eles chegaram no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é uma cidade que tinha mais ou menos 60 mil habitantes, talvez menos do que isso. A cidade vai passar por uma transformação, vai passar por uma mudança grande, uma mudança muito forte. Por quê, gente? Porque a família real estava aqui, porque a corte portuguesa vai estar aqui. Aquele carinha que estava numa casinha lá no Rio de Janeiro vai ter que sair, porque vai derrubar a casinha dele, porque vai ser pavimentada as ruas, vai ser feito novos prédios públicos para abarcar toda essa galera que está chegando. A nobreza portuguesa chegava ao Brasil e chegou no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro vai aumentar de tamanho, vai talvez dobrar de tamanho, vai ficar uma cidade mais organizada, um pouquinho mais organizada. E ali surgiria uma cidade que vai se abrir para o mundo. As pessoas começariam a perceber o Rio de Janeiro, a conhecer o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ali se lançaria para o mundo como a capital do império, uma cidade importante ali na colônia Brasil. Só que, como a corte estava morando aqui, o Brasil passaria do título de apenas uma colônia para fazer parte do hall do nome do império. E o Brasil e a coroa portuguesa passaria a chamar Império Portugal, Brasil e Algarve. Algarve era uma ilha que fazia essa transição ali de Portugal, próximo, Portugal, um território português. Então nós temos o Império Portugal, Brasil e Algarve. Olha só isso, o reino forte. E aí, Rio de Janeiro na capital, ponto. Ué, e aí, o que vai acontecer? Duas coisas. Primeiro, que o Rio de Janeiro vai se modernizar, vai ser criado o Banco do Brasil, a primeira biblioteca em território do Brasil, a biblioteca que viria a ser depois a Biblioteca Nacional, vai ser criados os prédios públicos, o Jardim Botânico começaria a ser pensado, olha o tanto de coisa. E aí o mais importante, o Brasil começaria a criar uma identidade de país. Para que isso serve? Porque ali era o embrião do que viria a ser um Brasil independente. Perceberam isso? Aqui está o X da questão. A vinda da família real para cá, essa transformação na cidade do Rio de Janeiro, faria com que, além das mudanças estruturais da cidade, o Rio de Janeiro passou a ter uma população e a elite, óbvio, claro, que começaria a pensar um Brasil independente. Olha só, é um Brasil diferente, é uma cidade que pode liderar esse grande território aqui. Então ali é a semente do processo da independência. Ali mostra. Então, gente, isso aqui, para finalizar o nosso vídeo, mostra que a vinda da família real
A vinda da corte portuguesa para cá faz parte de um grande movimento que tem um grande cenário histórico, mas que vai marcar o grande passo para o processo de independência do Brasil. E aqui a gente encerra esse momento de discussão da Semana da Pátria. Me acompanhe no TikTok, tem vídeos pequenos falando de outros fatos menores. Me siga nas redes sociais, Professor Ricardo Tavares. Professor Ricardo Tavares. Um grande abraço. Tchau.